Às vezes, quando a gente ouve a palavra limites, parece que estamos falando de distância, de frieza ou até de egoísmo. Mas na prática, limites têm muito mais a ver com cuidado do que com afastamento. Limites são como linhas invisíveis que protegem aquilo que é importante para nós: o nosso tempo, a nossa energia, os nossos sentimentos e a nossa saúde mental. Sem essas linhas, a vida ela pode virar um espaço onde tudo entra e quase nada permanece organizado. Pense em uma casa sem paredes. Pode até parecer ampla, mas não existe proteção contra o vento, contra o calor ou contra a chuva, ou muito menos contra a invasão de pessoas. Os limites, eles funcionam como essas paredes. Elas não servem para isolar você do mundo, mas elas servem para tornar o espaço seguro para viver dentro dele. Muitas pessoas, elas têm dificuldade em colocar limites porque aprenderam ao longo da sua vida que dizer não significa decepcionar alguém. Outras acreditam que precisam estar sempre disponíveis para serem amadas, aceitas ou até valorizadas. E aos poucos, elas vão se acostumando a ultrapassar o seu próprio cansaço, a ignorar o seu desconforto e a silenciar as suas necessidades. No começo, isso pode até parecer apenas gentileza. Depois, isso vai virar um hábito e com o tempo pode se transformar em exaustão. Porque quando você nunca coloca limites, algo inevitavelmente acontece. Você começa a ultrapassar a si mesmo. Limites não são barreiras contra pessoas, são pontes de respeito, inclusive respeito próprio. Eles comunicam ao outro quem você é e o que você precisa e até onde você pode ir sem se machucar. E isso não significa falar de forma dura ou a entrar em conflitos o tempo todo. Muitas vezes, limite é algo simples, como dizer que não pode atender uma ligação naquele momento, não assumir uma responsabilidade que não é sua, pedir um tempo para pensar antes de responder, ou apenas reconhecer que você precisa descansar naquele momento. Pequenos limites evitam grandes desgastes. Existe um medo silencioso de que, ao colocar limite, as pessoas se afastam, mas relações saudáveis não dependem de ausência de limites, dependem de clareza e respeito. Quando alguém só permanece na sua vida enquanto você se anula, o problema nunca foi o limite. Colocar limites pode gerar desconforto no início, é super natural, principalmente se você passou muito tempo priorizando tudo e todos antes de priorizar a si mesmo. Impor limites é como aprender um novo idioma. No começo parece estranho, com o tempo isso vai se tornar algo natural, você vai se sentir mais confortável em impor os seus limites. É um ponto muito importante que você precisa saber: limites não são punições para o outro, são orientações sobre como você continua presente sem se machucar. Imagine a sua energia como um recurso finito, como a bateria de um celular. Se você passa o dia inteiro distribuindo essa energia sem perceber, vai chegar um momento em que não vai sobrar nada nem para o essencial. E limites são o que ajudam você a administrar essa bateria emocional. Cuidar de si não é abandonar o outro, é garantir que você continue inteira nas suas relações. Mas muitas vezes essa dificuldade em colocar limite também vem da culpa. A culpa de não corresponder às expectativas, de não ser a pessoa que resolve tudo, de não estar disponível o tempo inteiro. Mas a verdade é que ninguém consegue sustentar relações saudáveis vivendo constantemente no seu próprio limite emocional. Limites também ensinam as pessoas ao redor a se relacionar com você de uma forma mais consciente. Quando você não comunica o que sente ou o que você precisa, o outro costuma continuar agindo da mesma forma, não necessariamente por maldade, mas por falta de referência. Limite é comunicação, é posicionamento, é cuidado. E vale lembrar que limites não precisam ser perfeitos para serem válidos. Você não precisa aprender isso de uma vez só. É um processo e às vezes você não percebe depois que deveria ter dito não. Às vezes você até tenta, mas a voz sai um pouco baixa ou insegura e tudo bem, isso já é um começo. O importante é você tentar pôr em prática esses limites. E com o tempo você vai perceber algo muito importante. Cada limite colocado com respeito diminui o ressentimento e aumenta a autenticidade nas relações. Porque quando você se respeita, você não precisa se afastar de si para permanecer ao lado de alguém. Talvez colocar limites não mude todas as relações ao seu redor imediatamente, mas vai mudar algo essencial: a forma como você
você se posiciona dentro delas. E no fundo, limites são isso. É uma forma silenciosa de dizer eu me importo com você, mas também me importo comigo. Se essa reflexão fez sentido para você, talvez hoje seja um bom dia para começar com algo pequeno, limite simples, uma escolha mais consciente, um momento de escuta interna. Não para se tornar distante do mundo, mas para se tornar mais presente em si mesma.